Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alex do canal Jesus Nossa Justiça. É muito bom estar com vocês, é muito bom nós podermos estudar a Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema que muito me agrada. Nós vamos falar sobre o propósito da vida. Por que Deus nos criou? Por que eu e você viemos à existência? O que Deus estava pensando quando Ele decidiu nos criar? Se você quer saber, fique até o final desse vídeo e descubra junto comigo qual é o propósito da vida. Já vai deixando seu like, compartilhe, vamos divulgar, me ajude a espalhar a mensagem de Deus para que outras pessoas também conheçam esse projeto. Voltando, qual é o propósito da vida? Por que o Criador nos criou? O que ele estava pensando? Será que ele estava querendo criar algumas coisas só para se entreter? Será que Deus é tão egoísta que ele criou o ser humano e abandonou? Será que ele imaginou da seguinte forma: eu vou criar eles e depois eles se virem? Bom, quando nós vamos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós percebemos o caráter de Deus ao nos criar. Eu leio da seguinte forma: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos criou à sua imagem. A palavra no original hebraico para imagem é tselem, que significa literalmente sombra. Nós somos sombra de Deus. Logo, eu e você somos extensão do Criador. Não somos Deus. Isso é um fato. Mas nós temos o quê? A imagem de Deus revelada em nós. Nós somos sombra dele. Não existe sombra sem luz de objeto. Quando a luz alcança o objeto, nós temos a sombra. Quando a luz de Deus alcança a nossa alma, nós passamos a ser sombra de Deus. Nós passamos a fazer a imagem de Deus. E as outras pessoas chegam até o Criador através de nós. Isso não é fantástico? Deus nos faz a sua imagem. Ele nos faz a sua sombra. O segundo texto que nós lemos, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ao terminar a criação do homem, Deus agora dá um presente para o primeiro casal. Ele dá um jardim, ele dá uma casa, um jardim para ele morar. E o nome desse jardim é Jardim do Éden, que significa delícias. Olha que coisa maravilhosa para nós pensarmos. Deus, ele poderia, na sua onipotência, ter criado boas coisas e só ele desfrutar. Ele poderia ter pensado só em si, mas ele pensou: vou criar pessoas à minha imagem, vou criar pessoas à minha sombra e vou dar para elas o prazer delas desfrutarem das coisas boas que eu crio. Em outras palavras, todas as coisas boas que Deus nos criou, nós podemos desfrutar, nós podemos nos deliciar. Esse é o propósito de Deus, em sermos sua sombra, sermos a sua extensão e desfrutarmos de todas as coisas boas que ele criou. Sabe, não há pecado em desfrutar das coisas boas que Deus criou. Pecado quando eu levo ao exagero, pecado quando eu deixo de dar honra ao nosso Criador por isso. Por isso que quando eu penso no propósito da vida, eu me encho de alegria, porque eu vejo um Deus de amor que poderia ter guardado tudo para si, mas ele se doa. Ele cria pessoas à sua imagem e semelhança para desfrutar de todas as coisas boas que ele criou. Por isso, nesse dia, não deixe de dar glórias a Deus, não deixe de render louvores, engrandecê-lo, porque o propósito da sua vida está ligado ao Criador. Você é a imagem dele, e mais que isso, você pode ter um contato íntimo e profundo com ele e sentir prazer nas pequenas coisas que o nosso Senhor deu para você e para mim. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma vida abençoada e que você nunca se esqueça que você é a sombra de Deus. Lembre-se também
Vamos divulgar a palavra de Deus, porque Jesus, nossa justiça.